Pronto. Vamos retornar. Tá. Então, agora, a gente vai... Só... Pronto. Peraí. Pronto, deixa eu retomar meu arquivo aqui para eu me localizar. Tá. Bom, então, nós terminamos lá, né, falando um pouco como que é essa escola, a escola que vem de fora, né, que eles falam a escola do branco, é uma escola que chega falando, né, ensinando em português, a princípio, né, que é uma forma de violência, uma tentativa, né, que quando você vai, institui numa escola uma língua que não é daquela cultura, né, isso é uma forma de apagar a cultura. Então, houve uma resistência, né, essa escola perdurou por muito tempo, tem relatos de violências físicas, né, não só psicológicas, cognitivas, até que começam, né, os professores indígenas aí de 99 para cá. Mas o que o Lúcio tem falado desde o início, né, que se aprende a cultura machacali, que o machacali se torna machacali, que ele se aprende na Cuché, né, que é a casa chamada Casa dos Espíritos, ou eles também falam casa de religião. Então, é ali que se aprende para a vida. E é disso que ele vai falar agora, então, né, que escola é essa, que é uma escola, né, que não é igual a essa escola do branco, e como que eles estão, né, propondo fazer uma caminhada da escola de papel, da Tapé a Pé, com essa, né, com a casa de religião, com a casa dos espíritos, que eles, né, também entendem quando fazem uma relação com a cultura ocidental, a cultura não indígena, é uma escola, né, seria uma escola para eles. Então, vamos começar aí, Lúcio. Vou compartilhar aqui algumas fotos e vamos ser breves. Vocês também podem parar para perguntar, tá? Eu vou tentando também esclarecer algumas coisas. Tá ótimo. Pronto, pode ir. Boné, é a casa de ritual, né? Antes, né? É a escola para nós, né? Porque antes, né? Antes de chegar à escola do branco, né? Já tinha esse casa de ritual, né? É o Kirchai, né? E é a escola para nós, né? Porque a Kirchai, né? Dentro da Kirchai, né? Nós aprendemos muita coisa, né? Por quê, né? Porque já ensina várias coisas, né? Que vai ensinar a fazer artesanato, ensinar as pinturas, né? Os cantos, né? E pesca, né? Caçar, né? Qual tipo de madeira, né? Ensinando muita coisa para nós, né? Bom, né? Aí dentro da Kichai, né? Só entra os meninos, né? Aí as meninas, né? Que fica, né? Tem uma casa, né? Tipo a barraca, né? Tipo uma cabana, né? Fica nas aldeias também, né? Aí por quê? Porque tem o segredo do homem, né? E tem o segredo das mulheres, né? Aí as mulheres vão aprender ficar no terreiro lá, né? Aí o canto, né, do nosso ritual vai se cantar, né? Aí as mulheres vão cantar também, né? Quando parar, né? Aí as mulheres vão cantando também. E é assim que aprende, né?
E as mulheres também, né, pesca, né, faz pintura, né, faz artesanato, né, faz muita coisa, né. Aí nós aprendemos assim também. E tem que a gente aprende a caçar, né, porque o pajé que ensina, né, dentro da Kichai, né, aí os pajé, mulher, que ensina as meninas lá na cabana, né, aí, para nós, né, o professor, né, para nós é o pajé e o Inhamechu, né, que ensina nós, né, a gente aprende assim, né. Então, aqui, gente, eu listei, eu não, né, o Lúcio, isso é uma página da dissertação do 2 páginas, onde ele lista, né, tudo que aprende na CUTEI. E, como ele disse, os meninos, né, chegam uma certa idade, eles vão para a CUTEI e ficam lá aprendendo com os pajés, né, sem sair. As meninas, elas não entram na CUTEI, a CUTEI não é um espaço para as mulheres, mas elas têm um outro espaço onde elas aprendem, né, com as mulheres e vão, né, também aprendendo a entender, né, os cantos, tem os cantos próprios de mulheres, e aí elas vão... Então, só rapidinho, vou ler aqui só para vocês verem, assim, uma lista rápida que ele fez, tem muito mais coisa, que se aprende na CUTEI. Então, na CUTEI aprende a cultura, né? E como que aprende a cultura? Ouvindo e contando histórias. Então, a CUTEI não tem escrita dentro da casa, né? Dos Yamichu. Os Yamichu são, né? É o nome que eles usam, né? Para esses seres que são os espíritos cantores que trazem a sabedoria. Então, não se escreve. Então, aprende os cantos, a pintura do corpo de cada Yamichu, quer dizer, são muitos, né? Não são muitos, é uma população imensa de espíritos, sim, mas muitos. É uma imensidão de povos espíritos que eles têm que saber todos. Aprende a caçar, aprende a saber andar no mato, aprende a fazer com fogueira, controlar o fogo, né? Aprende a conhecer as cobras, quais são venenosas, quais não são, aprende a fazer arco e flecha, né? E quais são as árvores, quais são as espécies que precisa para isso, aprende a fazer bodoque, aprende a conhecer os tipos de madeira que serve para fazer casa, que serve para fazer artesanato, que serve para fazer gamela, que serve para fazer colher de pau e outras coisas, aprende a conhecer os tipos de frutas da floresta, as que é boa para comer e as que não são, a conhecer quais sementes que são boas para fazer artesanato, conhecer os bichos, quais são os nomes, o tipo, que são grandes, quais são pequenos, os que são perigosos, os que não são. Aprende a conhecer os remédios da floresta, os que são bons para uma coisa, são bons para outra, né? Se são remédios de folhas, se são raízes, como que faz o remédio, como que toma, para que serve, né? Aprende a conhecer os tipos de raízes que são boas para fazer remédio, a conhecer tipo de terra, quais são as boas terras para plantar, quais não são. Aprende qual que é o barro bom para fazer panela, a conhecer os tipos de bambu para saber as que são bons para artesanato, para fazer armadilha, para pegar peixe, para fazer casa, para fazer peneira. Aprende a conhecer embaúba, que é uma fibra, né? Que é uma fibra e é também um ser, né, espiritual para eles, que estão boas para fazer linha. Aprende sobre o resguardo, né? Como é o resguardo, tanto da mulher quanto do homem. Aprende sobre a lua, né? Observar as luas, as fases para plantar, os dias que a mulher e o homem não podem comer carne vermelha, os dias certos de tirar madeira. Aprende os tempos da natureza, o tempo de chuva, o tempo de sol, o tempo que é bom para isso, o tempo que é bom para aquilo. Aprende sobre a água e como cuidar das nascentes. Conhecer os tipos de cipó para fazer casa, para fazer artesanato, para pescar. Aqui são só alguns exemplos, né? Então, essas coisas se aprende, né? Quer dizer, para ser Tecumã, aqui está uma pequena lista do que é preciso aprender e aonde que se aprende, que é na CUTEI, né? Que é nessa casa
de religião com os pajés, né? Nesse convívio cotidiano com os espíritos. Voltei aqui, Lúcio. Então, vocês veem que não é pouca coisa, né, gente? Sim, posso fazer uma pergunta rápida aqui? Pode. Eu fiquei curiosa de por que os meninos e as meninas são diferenciados no processo de educação. Vocês falaram que parece haver um direcionamento diferente, orientações diferentes, né? Fiquei curiosa de por quê. Você quer responder, Lúcio, ou isso é coisa muito interna? Bom, né? Porque quando a gente é jovem, né? Sempre que o mais velho, os pais é que fala, né? Porque quando a gente fica jovem, a gente não conhece, né? Porque que fala que tem segredos das mulheres, ninguém não pode saber, né? Só na hora que ficar junto, aí os dois vão se saber, né, qual é o segredo, entendeu? É isso que fiquei muito difícil a gente ficar junto, né? Junto com as mulheres e as mulheres ficar junto com o homem, né? Porque eu acho que é muito difícil, né? É muito, muito, muito difícil, porque se ficar o homem, né? Os pajés ficam muito bravos, né? Aí os mães, os pais têm que responder, ou as mães e pai têm que dar conselho para o filho ou para a filha, né? Porque é difícil, né? A gente entender junto com as mulheres, porque as mulheres ficam vergonha de falar. Entendi. Porque a cultura nossa, né? Porque é difícil, né? Falar que tem também as coisas, né? Que ninguém não pode saber, porque tem o segredo das mulheres e tem o segredo dos homens, né? Entendeu? Porque aí nós respeitamos o segredo das mulheres e as mulheres respeitam o segredo do homem, entendeu? Tá, não, eu perguntei porque eu vi um estudo uma vez de uma comunidade onde as diferenças de gênero não eram uma marca. E aí a pergunta foi por isso, assim, né? Porque cada comunidade tem sua característica. Mas está respondido, obrigada. Bom, agora esse aqui, Lúcio, o desenho do Basílio. Bom, né? Cristian é a escola, né? Porque aí é a escola, né? Porque quando veio as coisas primeiras para nós, né? Aí Cristian é casa ritual que vem primeiro, né? Pajé vem primeiro, o espal do ritual que vem primeiro, o Nhamitiu é o espírito que vem primeiro, né? A floresta que vem primeiro, a roça que vem primeiro, né? A água, né? Os bichos, né? Os pássaros, né? E os teimã, né? E tem olha a língua que veio primeiro, né? Depois que a escola, né? E o sol, né? Por Então, que tem muitas coisas, né, que vem primeiro para nós, né? Por isso que tem escrito assim, né? esse foi uma discussão que a gente fez numa aula, né? E esse aluno que está hoje, acho que no quinto período do curso, né? E aí ele fez essa lista, né? E aí vocês observem que nessa cultura, a escola, né? Essa escola que eles chamam de tapé-a-pé, que é a escola de papel,
ela vem depois disso tudo. E olhe lá, que deve ter esquecido alguma coisa antes. Então, não é uma cultura, né, onde os jovens, né, as crianças e os jovens são educados com centralidade na escola. A escola é mais uma coisa depois de todas essas, né? E, então, também a gente pensar que na nossa cultura, né, nós vivemos uma cultura que é centralizada muito na escola, né? Então, assim, toda educação, praticamente, ela vai para a expectativa é que a escola faça uma educação, né, em todos os sentidos. As crianças já ficam ali presas na escola, presas, quando eu digo assim, né, presas na rotina da escola, desde, né, de muito cedo, e você vai para a escola todo dia, muitos passam a maior parte do dia na escola, então você passa a maior parte da sua vida na escola, né? Então, essa é a cultura urbana, ocidental, a cultura que a gente vive. Nessa cultura, não. Nessa cultura, você tem tudo isso aqui, mais importante, prioritário, para depois vir essa escola, que é a escola que assim, ensina a escrever e a ler na língua, né? E algumas coisas de fora. Então, uma outra... A gente pensar... Eu gosto muito de falar disso, não que eu acho que a nossa escola, né, não seja importante, eu fui criada na escola, e adoro escola, né? Tanto é que eu virei professora, mas é só para a gente entender, né, que a escola não é unanimidade. A escola não é universal em todas as culturas, né? Existem outras prioridades, porque existem outros modos de aprender, né? E de aprender uma cultura e de aprender a ser, né, a sobreviver e a ser alguém, né? De ser alguém ou ser um ser dentro desse mundo, né? Então, o único caminho não é a escola para muitas culturas. Então, essa hegemonia da escola, ela acontece em algumas culturas. Nessa, né, na cultura Machacali, a escola não é hegemônica. Não é ela que determina a rotina das pessoas. Pode continuar? Pode. Então, não tem problema nenhum se o menino não quiser ir para a escola, viu, gente? Aliás, muitos até nem vão. Bom, agora os exemplos, né, dessas coisas que ele conta assim. Por exemplo, ele diz que na Cucheia aprende os cantos. Cantos é uma coisa importante. Como se aprende? Exemplo. Agora a gente vai dar alguns exemplos. Vamos lá, Lúcio, rapidinho. Bom, né, aí, por exemplo, né, aí tem o meu caninha, né, é um vara comprido, né, com risco vermelho, né, que ensina, né, as crianças, né, aí não é tipo de contar, né, ele vai segurar aonde que tem o primeiro risco, né, aí vai cantar, né, aí vai cantar, né, aí quando terminar os cantos, né, aí já marca, né, com alguma coisa, ou marca com a corda, né, para marcar. Por quê? Aí quando voltar, né, e retomar, né, aí vai continuar aonde que parou, né, aí vai cantando, né, aí segurando e cantando, né, até conseguir terminar tudo, né, os cantos, né? Aí, para aprender tudo, né, se não conseguir terminar, né, não vai formar, né? Porque esse vara é comprido, né? Muito comprido. Ou vara, né? Ou bambu, que compridão, né? Aí já vai marcado, né? Para cantar, né? E marcar, né? É isso. Então, a cada canto que vai aprendendo, está aprendendo ali dentro um monte de coisas, e vai, né? Enquanto você não chega ao final da vara, não, como dizer, ele não formou nos cantos, né?
E fica quanto tempo aprendendo isso? Aprendendo os cantos? Quanto tempo, mais ou menos, o Machacali precisa para aprender os cantos todos? Vanessa, esse VAR, né, que eu acho que quando eu comecei a fazer, né, eu acho que foi 1 ano para aprender esse canto, porque canto é muito, 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 muito. Próximo exemplo. Isso. Bom, aí, esse Mimanão, né, é o pau de ritual, né? Porque cada pau de religião, né, já tem o nome, né? Já tem o espírito, né? Bom, né? Aí esse no meio aqui, né? É, é o de Tianinho, é o espírito do morcego, né? Aí tem os desenhos aqui, né? Cada desenho, né, já mostra, né? O espírito do morcego que vai cantar, né? Aí, aí as mulheres vai olhar, né? Aquele que mais velho já sabe, né? Já conta para os jovens, né? Porque esse vai cantar sobre esse desenho, né? Mas tem mais, né? Tem mais coisas também, né? Por isso que tem esse desenho e os Mimanão, né? O pau, né? E religião, né? Por isso que de morcego, né? É longo, né? Muito compridão, né? Porque por isso que tem muito canto, né? Aí esse pequeno aqui é do espírito do gavião. Aí esse aqui é do espírito do Nhamen. Isso aqui. Aí no outro desenho tem também do espírito das mulheres, né? Esse Mimanão é diferente, né? É comprido, né? E não é grosso, né? E tem das mulheres também. Que tem das mulheres também, né? Porque tem do Nhamen-Rai e tem da mulher também, entendeu? É isso. Então, gente, que eu queria chamar a atenção, completar, que quando a gente diz assim, olha, na Kuchei não escreve, né? Não é o lugar de aprender a ler e escrever, mas é ler e escrever no que a gente chama de escrita alfabética, né? É essa escrita que a gente usa aí no português, com as letras e tudo. Mas existe uma escrita, né? Muito importante na cultura machacali, que é essa escrita dos ícones, né? Pictográfica, que é escrita a partir dos desenhos. E tanto reproduzir isso, né, em desenhos, como faz aqui, quanto saber, né, o que significa cada uma dessas pinturas, isso é fundamental. E isso se aprende na Kuchei, né? Então, aprende-se um tipo de escrita, de leitura escrita na Kuchei, que a escola, né, que a escola de fora, a Tapé, ela não se ocupa muito, até pela tradição, né, ela vem de fora. Né? Então, a nossa escola também, a escola urbana, ela é marcadamente, né, dominada pela escrita alfabética. Então, mais se escreve, né, textos e tal. Então, aqui, né, para cada ritual, você tem um tipo, né, de mastro, e esses mastros, eles são pintados
com símbolos o Machacali tem que saber ler isso. Então, ele tem que saber, né? Que chegou numa aldeia, tem um mastro desse, né? Ele tem que falar, então, hoje está tendo ritual do Chuninho. E aí ele tem que saber os cantos do Chuninho, que é o espírito do morcego. Se é um ritual de Yamirei, né, de mulher, o pau, então ele tem que saber fazer essa leitura do espaço, né? E ele também tem que saber pintar esse maço, porque quando eles vão fazer ritual, isso aqui não compra pronto, né, gente? Tem que arrumar o pau, tem que pintar. Então, toda essa simetria, esses símbolos, essas figuras, até as pintinhas pretas, tudo isso, né, tem diferença de um ritual para outro. Então, você tem todo um aprendizado aqui, né, que se faz na Kuchei, e que isso faz com que eles consigam, né, continuar com a sua vida dentro da cultura, porque então, né, ele não, né, ele não consegue sobreviver lá dentro. Então, esse é um exemplo de um outro tipo de escrita que a escola Machacali pratica muito, né? Porque na escola mesmo, eles também usam muitos desenhos, mais do que a própria escrita alfabética. Então, aí já há uma influência da cultura dentro dessa escola que chega de fora. Aqui, esse exemplo... Lúcio. Bom, esse, né, o canto, né, também é um exemplo, né, que o canto, né, que o espírito do gavião. Aí o canto explica, né, que quando caça, né, aí já vai aquele caça, né, que vão dividir, né, e contar, né, dividir e contar aquele caça, né, para ver se aquele caça que dá para as mulheres, né, porque esse caça, né, vão distribuir para, nós fala aqui, distribuir para as mães, né, para as mulheres, né, para não faltar, né, aí o canto, né, que explica esse também, né, distribuir, dividir a carne, né, para não faltar nenhuma mulher, né. Eu vou colocar o canto aqui, rapidinho. É o canto, qual, Lúcio? Esqueci. Ah, tá, é aquele que está lá no... Tá, sei qual que é. Não, Peraí. Já lembrei onde é que ele está. Esse. É um minutinho. Tá saindo o som? Não. Não? aqui não, Vanessa, não. Dá o play para a gente ver. Não. É o que eu estou tirando do YouTube. Espera aí que eu vou... Acho que eu tenho outro. É esse aqui. Eu vou tentar no outro, tá? Se não... Pois aí eu passo o link, depois vocês veem. Vocês vão. Vamos ver nesse agora, ó.
E agora? Saiu o som? Não. Tá Foi pautado. aquela hora. Não, tá pautado, mas deixa eu ver. Vou pôr aqui, vou pôr, tá, gente? Então. Não, não tá saindo, não. Ah, então deu errado. Eu faço os links depois. E eu testei, né, Natália? Você viu? Verdade, verdade. Alguma coisa aconteceu nesse meio tempo. Ela está compartilhando a tela e não o programa que está rodando. Vanessa, Foi. quando você está compartilhando como? Você está apertando o botãozinho lá do compartilhar Isso. e tá apertando compartilhar como? A aba? É. Não é assim, não? Deixa eu ver aqui. Você pode compartilhar a janela. Tem do lado, janela. Eu estou compartilhando janela. É, Compartilhar, e aí não vai, né? Então, aí, assim não vai, porque quando você clicar, não vai aparecer para nós. Você tem que abrir o vídeo. peraí. Abrir o vídeo, pronto. Aí, depois que abrir o vídeo, você compartilha e coloca a janela dele. Compartilha. O vídeo é esse. Mesmo assim não vai, quer ver? Isso eu já fiz. Agora eu vou fazer de novo. Está assim também, só o chão. Tá só o chiado aqui pra gente. Eu não sei, a gente não sabe se tá baixo. Não, aqui para mim está muito alto, mas eu faço assim, gente, eu ponho os links para vocês, também está nesse trabalho, naquele link que eu pus, esse está lá, tá? Depois eu ponho do grupo, quem quiser aprender um pouquinho dos cantos Machacali, aí vai lá, tá? Vamos seguir por causa até do horário. Tá bom. Uma pena. E eu hoje fiquei preocupada com isso, porque parece que quando está... Bom, então esse aqui é um canto, né, que nesse ritual tem uma partilha, então é o momento em que se conta, que reparte, né, que calcula a divisão das carnes, né, das caças para mulheres. Então essa é uma prática que envolve o que nós, da nossa cultura ocidental, enxergamos como uma prática matemática, né? Mas eles, né, nem chamam isso de matemática, mas a gente, quando olha, a gente reconhece ali, né, esse tipo de raciocínio, de contar, dividir, repartir, né? Bom, vamos lá, Lúcio. Então, aqui, né, uma das orientações, ele falou que o pajé, né, que orienta tudo, numa discussão sobre como que vai ser a escola, né, nessa questão que a Roberta perguntou, né, nesse embate com o institucional. Então, num seminário que estava discutindo como que vai ser, então, o ensino médio, o pajé disse assim, o que somos? Nós somos mato, nós somos terra, nós somos água, nós somos Yamichu, né? Então, isso quer dizer o seguinte, olha, nós não temos relação com a terra, né? Nós não preservamos a natureza, né? Nós não cuidamos da água, nós somos a água, né? Nós somos a natureza, nós somos os espíritos. E esse é um princípio que não dá para abrir mão nessa cultura. Então, aí eles discutem, né? E aí vou passar para Lúcio fazer os exemplos. Então, eles discutem o seguinte, olha, pode ter ensino médio, mas os eixos que vão organizar essa escola vai ser a Kuchei, né, que é a casa dos Yamichu, a casa, né, de ritual, a mata e as roças, né, a floresta e as roças, e a língua. Isso não se abre mão,
Então, a escola pode se reorganizar com o ensino médio, infantil, o que for. Mas esses são os 3 princípios dessa escola. Então, vocês veem que não é uma escola em que vai, cadê a matemática, cadê o português, né? Não, isso aí, essa não é a referência, não é desse jeito que se pensa a escola, né? Quais são os conteúdos que vão cair no Enem, né? Que vão, para qual profissão eu quero fazer na vida, qual universidade eu quero cursar, né? A ideia, a referência é a cultura, são os valores e os princípios da cultura. E aí, então, né, na pesquisa do Lúcio, que foi uma dissertação, eles, a partir desse seminário, eles começam, então, a pensar, porque o Estado quer um modelo, né? Imagino que aí no Rio também o Estado fica cobrando um modelo. E aí, então, conta para nós rapidinho aí, Lúcio, essa história do calendário que vocês criaram. Bom, né? Aí a gente pensou, né? Como é que vai ser? Aí os pajé que falam, né? Porque os critiais, primeiro, né? Aí a gente coloca o desenho do critiai, né? A casa de ritual, né? E ciclo das casas, das pessoas, né? Aí os calendários, né? Também que explica, né? Tem os nomes do espírito, né? Tem os nomes. Conta. Aí a gente fez, dentro do Kichai, tem muita coisa, né? Aí tem o espírito do espírito, né? A gente fez os desenhos, né? Porque cada ritual, né? Tem os cantos, né? E tem as comidas, né? Por isso que nós não somos dezembro, não, janeiro, fevereiro, março, né? A gente coloca os nomes do ritual, né? Para a gente saber qual é os meses, né? Mas tem os meses, cada mês, né? Que explica também é, qual é o ritual, né? Por isso que eu coloquei os nomes do ritual, né? Cada casa, né? E qual é a comida, qual o tipo de comida, né? Aí a gente coloquei o nome, né? Porque qual mês que vai plantar esse, né? Em português, né? Qual mês que é bom para plantar aquele, qual mês que é bom para plantar isso, né? Mas na nossa cultura, né? Qual comida do ritual? Aí a gente colocou o nome, né? Qual comida, né? E coloquei assim, né? E qual o mês que vai ter festa do ritual, né? Aí a gente coloquei assim o nome do ritual, né? E qual o tempo, né? Da lua, qual é bom para plantar? A lua, pode ser na lua nova, né? Mas a gente está olhando, né? O ritual, os nomes, né? Que estão aqui na, no desenho da casinha, né? Mas tem os números, né? Que contaram também, né? Aí cheguei em 12, né? Acho que 12 é dezembro, mas coloquei o nome aqui, em Cutiecanã, né? O nome do espírito, né? Que vão fazer festa nesse dia, né? Por quê? Porque para esse calendário, né? Para caminhar junto com a escola, né?
para a escola caminhar com esse calendário, porque esse calendário é do Kichai, né? E tem eu vou colocar um exemplo, porque tem, eu acho que, não sei, Estou pondo o exemplo do Chuninho. isso, aí, qual o tempo do Tininho? Qual a comida do Tininho, né? Aí, aí vão, aí o Tininho vão vir, né? Vai fazer festa, né? Qual comida, né? Banana, cana, melancia, né? Laranja, né? E feijão, né? Por quê? Porque ele explica, né? E também qual o tempo que é bom, qual madeira que é bom, qual o tempo que tira madeira para bom para fazer o pau o mimaná, o pau do ritual, né? É isso que a gente fez esse calendário para caminhar junto com a escola, né? Porque eu acho que foi a gente que e a gente também que colocou o nome do calendário, Taber Machacadi. É o nome do caso de ritual, antigamente, muitos anos atrás, que a gente não conhece o nome, mas o pajé que lembrou, que colocou o nome, porque o nome do calendário vai ser assim, né? Isso. Então, gente, nessa discussão, né, e aí como é que vai adaptando, né, essas coisas, eles então resolveram, né, em um encontro junto com o pajé, com orientação do pajé, pensando, então, como que a escola de papel pode andar junto com a escola, né, com a casa de ritual? Então, eles criaram esse calendário, né, aqui eles fizeram um desenho, né, de 12 povos, espíritos, né, cada um com seu nome, e fizeram um calendário, falaram, olha, que a gente vai ter festa desses rituais, né? São 12 rituais, um a cada mês, e aí, de modo que a escola, o calendário da escola, também trabalha junto com esse calendário aqui. E o que se ensina na escola, né? Os conteúdos da escola, eles vão ter que dialogar com as demandas do ritual, né? Com a demanda do espírito. Então, se o espírito qual o exemplo que ele deu aqui, é o espírito do morcego, que é o Chuninho, ele come determinadas coisas, né? Um ritual de Chuninho tem que ter determinadas coisas. Então, aí vai ter que pensar, né? Então, a roça do Chuninho, para ter banana em tal época, o que eu tenho que plantar, né? Qual a fase da lua que eu preciso? Então, tem todo um conjunto de práticas que tem que ser trabalhadas, né? E aí trabalhar junto com os pajés e os professores da escola, para que esses rituais eles aconteçam, né, com a fartura que precisa. Além, né, das comidas, das roças, que tudo tem que ser movimentado, tem também, né, o tipo de pintura, né, o tipo de mastro, tipo de pintura de corpo, tem lá as histórias, os cantos. Então, tem um conjunto de saberes aí, né, que vão sendo organizados e trabalhados a partir desse movimento, né, que é um movimento de rituais, e isso aí permite, né, que a escola não fique apartada da vida ritual. Então, essa é a proposta, né, que eles estão colocando aí. Aqui tem todos os saberes, né, que vão sendo trabalhados. A escrita alfabética entra, porque uma proposta deles aqui começa também a escrever as histórias e os cantos.
Tem os registros de desenhos, que vai ser lá na escola que vai fazer do que está acontecendo, né? E, então, aqui ele fez esse exemplo. E tem uma questão, né? Mas para tudo isso acontecer, precisa de roça, precisa de floresta. Então, como fazer? Lembra que não tem floresta? Foi tudo devastado? Então, depois de muita luta, em 2023, né, eles conseguiram um financiamento para esse projeto que eles estão chamando de Ramri Terra Viva. Né? Ram é terra, Ramri, né, é terra, floresta, terra alta, né? Floresta grande. E esse financiamento, que é um financiamento público, está ajudando a eles a plantar a floresta de volta. E nesse plantio entra aí uma tecnologia nova que não é a que eles praticavam, que é um plantio da floresta por meio de agroecologia, né? Fazendo uma prática de agrofloresta. E nessa prática de agrofloresta, que são eles que trabalham, tá? Estão tendo formação lá dentro, várias práticas, inclusive práticas matemáticas, estão sendo demandadas. Então, aí eu acho que o Lúcio pode falar rapidinho do projeto Ramri, que é um projeto que entra, né, vai para dentro do território com uma proposta de formação, né? E aí ele ajuda a elaborar essa escola, que é uma escola da floresta, é uma escola para a floresta, né? E que está também produzindo um diálogo com os saberes de fora, porque a floresta por si só não vai crescer sozinha, né? Não vai dar conta de sair, vencer aquele capim. Então, agora estão levando tecnologias de fora para poder vencer o capim, né? E várias coisas já têm sido feitas. Você quer falar um pouquinho do Ramri? Quem quiser conhecer o projeto Ramri, aqui é o site. Como é que eu faço para copiar? Tem um Instagram. Esse Instagram, ele publica diariamente um post, né? Eu vou colocar no link, tá? Lúcio, você quer falar um pouquinho? Eu vou falar. Bom, né? Porque quando eu falei, né, que cortei, tirar toda a floresta, né? Aí agora nós conseguimos em 2020, nós conseguimos em 2023, né? Aí a gente escolheu, né, 30, né, agente agroflorestais, né, e viveirista, né, para cuidar no viveira, né, aí os homens que vão plantar, né, bom, né, mas também que a viveira para nós, né, é a escola, né, e também a gente junta, né, a gente luta, né, junta, né, e hoje em dia, né, a gente sempre que lutando, né, junta e faz mutirão, né, com a gente agroflorestais, né, e viveirista, né, e os alunos do FIEI também, né, porque é muito importante para mim, eu vou colocar um exemplo, é muito importante para mim, mas é para futuro também, e para todas as comunidades, né? É muito importante, né? Porque sempre que o Spagé também acompanha, né? Porque a floresta está acabando, né? Aí tem muita dificuldade, né? Do Spagé, né? E, e, e tem o canto também de árvore, né? Tem os cantos, vales, né? E o Spagé também dá explicando para nós, né, como é que como é que o nome, né, como é que vai ser, né, e também porque, igual o Vanessa falou, né, que entrou é,
eu vou falar logo, o ferramenta, né, para os agentes trabalhar, né? É isso que também é importante, né? Ajuda muito, né? Porque os viveiristas, né? Que sempre que cuida nos viveiros, colheita de semente, né? Troca de semente, né? E é assim, né? Porque é muito importante para nós, né? É isso, né? Então, gente, com esse projeto, né, além do projeto, de 2022 para cá, com um acordo, uma parceria com a Secretaria, a UFMG conseguiu que a Secretaria de Educação de Minas Gerais certificasse os Tecman, né, o nome, né, a gente fala na sociedade Machacali, mas eles se autodenominam Tecman, que os Tecman pudessem ser certificados da sua escolaridade. Mas essa certificação, ela está condicionada a passar no vestibular da UFMG. Então, o que a gente tem feito? Né? Aqueles que já são professores, que já são experientes, eles fazem o vestibular é na língua Machacali. Aqueles que são aprovados, a gente entra na Secretaria de Educação e a Secretaria de Educação faz uma prova básica para eles e dá o certificado. Nesse convênio, nesse acordo, hoje a gente tem 32 estudantes Machacali no curso. Então, a gente tem um grupo de licenciandos que estão fazendo licenciatura em diferentes habilitações, que também fortalecem esse projeto que chegou na aldeia de 2023 para cá, e está articulado à escola também. Então, quando ele falou assim, fizemos viveiros, né? Então, além dos espaços da escola, você tem os viveiros são espaços de dar aula, né? Então, aí são várias pessoas dando aula. Aqui eu vou passar para vocês alguns exemplos, né, das práticas que acontecem articuladas à escola, à universidade, à escola básica, à universidade, e esse projeto, que é um projeto, né, ambiental que chega lá dentro. Esse projeto ele é financiado pelo Ministério Público de Minas Gerais, em parceria com universidades e outros institutos. Muito legal. Então, aqui, né, a partir do projeto RAMRI, a gente tem ali a entrada de outras práticas de escrita e leitura em educação matemática, né? Porque eles começam a aprender alguma técnica de plantio com espaçamento, exigindo medidas, algo que não era preciso antes, né? Eles têm que fazer registro, que cada pessoa que está fazendo a formação em agente, ele tem um caderno, que é um diário de campo, então, vários tipos de registro, né? Eles estão, né, criando, quando foi fazer o viveiro, né, foram fazer canteiros, algo que não era muito comum lá, mas eles agora, né, nessa apropriação de uma agrofloresta que é Machacali, porque todas as ações elas têm que passar pelos cantos e os pajés têm que estar sempre juntos, né? Então, aqui uma viveirista, ela está registrando aqui as mudas que ela produziu e como que ela organizou, né? Aqui o exemplo de aulas, né, nos viveiros. Aqui o registro, né, uma linha do tempo que um agente fez, né, como que vai ser, desde assim, né, que chega o tubete, como é que vai se transformando até chegar numa árvore. Aqui, né, foi um momento de um curso de agroecologia em que se introduziu a trena, né, não era um instrumento conhecido por eles ou que era utilizado, então introduz-se a trena e a gente vê aí eles já começando, né, a utilizar outras formas, né, de medir, outros instrumentos, a leitura de mapas, né, isso vem muito forte com o projeto RAMRI, apesar de que eles já faziam mapas de todas as formas, mas aí a gente passa, né, a introduzir esse mapa geográfico mesmo, né, nesse trabalho dos mapas, foi quando fez o planejamento de como que ia plantar a floresta. Então, quais são as espécies, onde estavam cada espécie, porque foram eles que fizeram esse planejamento a partir da memória, né? Lembra que nós contamos no início que arrancaram a floresta, mas eles não esqueceram, porque um foi passando? Então, se agora, né, eles vão replantar, tem que replantar a partir do conhecimento deles.
Aqui é um aluno nosso, né, da licenciatura, que ele preparou essa atividade para os alunos dele. Né? Isso já é uma atividade de sala de aula que ele produz, né? A partir da organização dos viveiros. Aqui, né, uma aula em campo, onde estão as crianças, os professores, todo mundo lá. Aqui é um layout que um agente passa a fazer, que é o espaçamento entre plantas de tipos diferentes, né? Aqui é entre essa e essa, ó, tem que ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 passos, tá vendo? E aí, entre essas duas, que são de espécies diferentes, 1, 2, 3. Dependendo da espécie, tem que ser de 10. Então, eles começam a se apropriar dessa técnica de plantio e de fazer registros, né? E aí você vê outras formas de escrever. Aqui, ó, a reprodução, né, a casa do Carlito, e essa aqui é a casa... Ai, esqueci de que é. Então, acho que é a casa de ferramentas. Então, eles mesmos construíram a casa de ferramenta, e a casa de ferramenta não era mesmo o tamanho. Então, ele faz, né, começa a fazer esses planos. Aqui, as viveiristas também começam a fazer uma estatística, né, das mudas. Quantas mudas a Graé produziu, quantas mudas Nininga, quantas mudas... Né? Aqui, né, são os Yamichu, também plantando, também... plantando e participando, né, da preparação da terra, sem os Yamichu, sem os espíritos, né, as coisas não funcionam. E aqui, agora eu volto, porque eu dei alguns exemplos, né, para vocês verem como que a escola vai também se apropriando de coisas de fora, sem abrir mão da sua própria cultura. E aqui, né, quer falar, Lu? São alguns professores, né, da escola, que são alunos da UFMG e que estão, né, trabalhando muito, muito, em todas as frentes, estão fazendo uma grande diferença no território, né? Aqui, né, também seriam algumas aulas, mas não vai dar tempo, e para terminar, eu vou passar para o Lúcio para ele resumir, né, como que lá eles aprendem a ser professores. Vamos lá? Aqui da esquerda está em Machacali, aqui foi um manuscrito que a gente produziu no quadro, mas nós digitamos aqui do lado. É isso que eu estou... Quando eu já falei algum, né? Bom, né? Porque... como é que você quis ser professor, né? Porque você tem que aprender, né, com os mais velhos, né? E perguntar, né, os professores mais velhos, né? Aí a gente tem que participar, né? Tem que escrever, ler, né? E também, né? E a gente faz a pesquisa, né? Bom, né? Porque a gente aprende assim, né? Porque se nós não faz isso aqui, né? Aí, aonde que nós chegou, né? Para ser professor, né? Tem que aprender assim para ser professor, né? É isso que é muito importante, né? Para nós, né? Eu acho que é isso, né, irmã? Tá. Então, dá aula para outros professores, faz outros trabalhos, né? Faz roça, constrói, participa de tudo, faz projeto, estuda oficina, faz curso de licenciatura, né? Como vocês também fazem. Tem que gostar de estudar e tem que escutar os alunos. Eles aprendem a ser professores escutando os alunos, né?
Então, esse também foi um resuminho. E aí, né? E aí, Lúcio? Puti e cui. Então, assim, quando o Machacali para de falar ou para de fazer, é potia coi. Acabou. Acabou. Então, é isso, gente. Estamos aí à disposição. Aqui é uma parte da família do Lúcio, né? Não estão todos os filhos aqui, que tá faltando. Eu já falei com ele que ele tem que tirar outra foto, né? Porque não estão todos os filhos aí, uns vão ficar com ciúme, só uma parte deles. Olha, Lúcia e Vanessa, a gente queria agradecer. Antes de agradecer, queria saber se alguém quer fazer alguma pergunta. Quer? Só para encerrar. Vem cá, eu vem acho mais que perto. não- Dá para ouvir? Tá Consegue bem fácil. ouvir? Sim, eu ouço. Só para encerrar, eu queria perguntar o que você, já participando um pouco mais da vida do Lúcio, e o Lúcio tem para dizer para mim o que o povo Machacali entende como matemática. Boa pergunta. E aí, Lúcio? Bom, né? Eu acho que para nós, né, que eu já falei, né, a matemática para nós, né, a gente aprende, né, entender, aprender, né, não é igual não indígena, né, porque a gente aprende as matemáticas dentro da floresta, né, e a gente aprende na roça, né? A gente aprende na Kichá, a gente aprende no espaço, né? E não, a gente não mede as coisas, a gente aprende pelo olhar, né? Qual tá mais isso, qual tá mais isso, né? Eu acho que é isso, né? Porque eu não escutei direito, Vanessa. Vou ver se você tá. Eu acho que ele respondeu bem a pergunta, né? Pelo menos eu entendi que é sobre como a matemática está presente nessas atividades de aprendizagem, não é isso? Não nomeado como matemática, mas presente pelas medidas, pelas. Não sei se foi. Seu microfone está fechado, Vanessa. Uma vez né, nós estávamos uma discussão lá na aldeia com vários, né, uma sala cheia de professores, novos, velhos, pajés, coisa, e eu insisti nessa pergunta, né, porque a secretaria estava ajudando eles a mandar uma grade curricular para a secretaria. E a secretaria tinha mandado uma, que era um modelo de um outro povo, que estava escrito assim, etnomatemática, né? E aí eles falavam, não, é etnomatemática, não, não, não. Aí nós falávamos assim, não, então o que é? É matemática Machacali. E a gente falava, mas o que é matemática Machacali? O que é matemática Machacali? Não é matemática. Aí a gente ficava assim, é número, é isso, é aquilo. Aí eles falaram assim, põe matemática Machacali, que aí vocês entendem. Muito bom. E a matemática Machacali, porque aí vocês entendem. Pronto, né? Então, assim, o que é e o que não é uma coisa muito mais nossa, né? Então, assim, eles vão falar assim, olha, conta, não conta, mede, não mede, porque assim a gente entende. Porque, entendeu? Essa é a nossa... A gente só consegue entender se eles associarem aos nossos modos de organizar esse raciocínio e tudo, mas isso é um modo que eles fazem essa relação com o interno e com o externo, porque então a gente não consegue estabelecer uma comunicação, né? Vocês imaginam, no curso de licenciatura, chega um grupo que né, e eles vão fazer uma habilitação em matemática, uma habilitação em ciências sociais e humanidades e tal, então
eles também vão aprendendo, né, a esse gênero discursivo, né? Então, o gênero da matemática. Tanto é que eles agora têm uma disciplina lá que chama etnomatemática. O que faz, não sei, né? Mas é algo que a gente entende. É para a gente entender, para a secretaria entender, porque se a secretaria não entender, não valida a escola deles, mas eles continuam fazendo a escola do jeito deles. Mas aprende a conversar com os de fora, né? Isso é a minha experiência com os povos indígenas, eu vejo que é uma relação tensa com os sistemas de fora, e que o modo como eles vão conseguindo conciliar é esse, né? Se apropria do discurso de fora e também vai moldando as narrativas. Então, é isso, gente. Eu deixei aqui no chat um vídeo, né, do projeto Ramri, quem quiser conhecer, tem muitas ideias. O Instagram, né, ele publica todos os dias, né, até 6 horas, em torno de 6 horas da tarde, publica um post. Então, quem quiser conhecer mais sobre a cultura Machacali, sobre o que eles estão fazendo lá, né? Por exemplo, hoje saiu um post sobre educação bilíngue lá, né? Um post super bacana. E no primeiro é o link, né, que está o trabalho de conclusão de curso do Lúcio. A dissertação ela já foi entregue, mas eu acho que ela ainda não está disponível no repositório. Mas eu mandei para o Vitor, né, o arquivo já com... Sim, tá, inclusive com o texto de referência da aula de hoje. Ah, pois né, porque a dissertação, na verdade, uma parte boa dela são depoimentos sobre as violências, né, cometidas na ditadura, e que a escola é um canal que reforça essas violências. Vanessa, muito, muito obrigada. Lúcio, muito obrigada também pela sua presença. Antes de terminar, perdão aí por atrapalhar a Roberta, mas agora, mais voltado para o campo acadêmico, como vocês veem hoje em dia essa questão da produção acadêmica indígena relacionado à produção universitária? Por exemplo, os pesquisadores, eles estão dialogando com esses povos indígenas ou eles estão indo para essas aldeias, né, para essas reservas, observando mais como objeto de pesquisa esses povos? Como vocês acham esse quadro hoje em dia? Só para finalizar. Olha, eu acho assim que depende muito da postura, depende muito né, de como se posiciona. O que eu posso dizer é que cada vez mais os povos indígenas estão rechaçando pesquisadores que se aproximam com interesses próprios, né? Interesses de pesquisa, que são, eu quero pesquisar isso deles, mas por que você quer pesquisar? Então, assim, a nossa postura aqui não tem sido essa, né? Os Machacali mesmo, eles criaram uma rede de pesquisadores, inclusive está registrada no CNPq, né? Já publicaram livros de pesquisa deles, e a gente tem, claro que nós temos parceiros não indígenas, eu, né, sou uma não indígena. Em 2019, eu tive uma orientanda, né, que fez um trabalho junto com eles, que é a Paula, que inclusive é co-orientadora da dissertação do Lúcio, e a partir desse trabalho, a tese dela descreve, né, essa produção da pesquisa indígena, né? Foi uma tese até premiada, né? Foi uma tese premiada em 2023 pela CAPES, né? Porque ela vai, né, a fundo nessa questão da produção de conhecimento que está em base em outra epistemologia, que é a epistemologia Machacali. Né? Eu hoje oriento, eu só tenho um orientando não indígena, todos os meus outros orientandos de pós-graduação são indígenas, né? O Lúcio foi me orientando, e o que a gente vem buscando, né, é nos fundamentar, né, nas produções acadêmicas indígenas, né, nos autores indígenas, nos pesquisadores indígenas, e entendendo muito que as questões de pesquisa elas não podem ser nossas, né? A gente tem que estar lá
junto com eles, né, para tentar pensar a pesquisa nos grandes problemas. Por exemplo, essa questão da mata, né, era um problema que surge muito na pesquisa da Paula, surge na pesquisa do Lúcio, né? E o projeto Henri, ele é resultado de todo um movimento de busca de uma solução para um problema que é um povo que estava, né, em risco de desaparecer por um problema de degradação ambiental. Então, como o Lúcio disse, né, tem uma palestra dele na Comissão Nacional Indígena da Verdade, que ele fala assim, ó, os pesquisadores, a gente precisa fazer muita pesquisa, os Machacali são muito pesquisadores, de problemas muito importantes, né, de temas importantes, de perguntas importantes. Por que a água acabou? Por que por que está fazendo tanto calor? Por que está acontecendo isso? Quer dizer, ele lista uma série de problemas que são problemas reais, né? Então, a gente tem que começar a pensar nisso. Como é que, como pesquisadores, nós estamos realmente pesquisando como uma ação, né? Uma ação de transformação social, e não só para receber um título ou por um desejo pessoal, né? Obrigado aí pelo comentário, ajudou bastante a fechar esse raciocínio. Tá bom. Tá joia. Eu sempre dou uma disciplina na pós para os indígenas sobre epistemologia, metodologias indígenas e epistemologias indígenas. Nós conseguimos, assim, a gente consegue se inscrever mesmo à distância? Pois é, porque assim, geralmente eu dou por causa dos estudantes indígenas, né? Mas esse semestre eu não estou oferecendo, porque, né, o tempo não está dando, mas eu estou planejando para o próximo semestre, e essa é uma possibilidade que eu estou estudando, porque já tem vários outros estudantes de outras universidades, quando se oferecer, eu posso ir e tal. É uma possibilidade, sim. A gente vai tentar organizar, eu falo com o Vitor, tá? Tá ótimo. Até porque a disciplina é feita junto com os indígenas, né? Então, fica muito bacana. Eu queria saber se as funções na tribo, as funções sociais, ensinar, por exemplo, enfim, as obrigações, se as pessoas escolhem o que elas vão fazer ou se elas são escolhidas. Se existe alguém que vira para a pessoa e analisa no que ela tem uma certa aptidão, uma certa inclinação para aquilo e é atribuída uma função a ela, se ela que se manifesta e diz, eu gostaria de ajudar com isso, eu gostaria de fazer... O Lúcio, você quer responder isso? A pergunta dele é assim, olha, a comunidade ou as lideranças que indicam ou pedem, né, olha, você vai ajudar nisso, você vai ajudar naquilo, ou cada um escolhe o que quer, né, o que quer ser, o que quer fazer, não é essa a pergunta? Sim. Como é que é, Vanessa? Eu estou falando para a Dina aqui rapidinho. A pergunta dele é a seguinte, aí na cultura de vocês, quando, né, a escolha, né, quem vai fazer o quê, quem vai ajudar no quê? É uma indicação, vocês combinem, ver quem vai poder ajudar mais, ou então cada um escolhe, eu quero estudar, eu quero fazer faculdade, eu quero fazer curso de agente, como que é essa decisão do que cada um vai fazer? Como é que vocês decidem isso? Bom, né, Vanessa, porque quando tá aí assim, né, as lideranças perguntam, né? Aí aquela pessoa que não quer, né? Porque não quer, né? Aí talvez que ele pensa, né? O outro, como é que eu vou falar? O outro que ele mais gosta para fazer, entendeu? Porque aí aquela pessoa que vai entrar, né? Então, tipo, vou colocar um exemplo, né? Ó, tem agente de saúde, né? Aí reunir, né? Mas eu não quero porque não serve para mim, né? Porque
o que eu estou pensando é isso aqui, né? Porque eu mais gosto de trabalhar isso, né? Aí, por isso, quando liderança escolhe, né? Aí pergunta, né? Juntar, né? E perguntar, né? Se quer ou não quer, entendeu? Eu acho que é assim, né, Vanessa? Então, assim, há uma indicação, mas não se obriga, entendeu? Então, geralmente reúne, né? Eu me lembro quando foi escolher quem ia fazer curso de agente. Foi assim, né? Foi reunião de uma semana, conversando e tal, ao final eles indicaram lá 12 de uma aldeia, 12 de outra. Mas aí vai pergunta para você quer. Você falar, não quero, ninguém vai obrigar ele a fazer, né? É um pouco assim. Obrigado. Alguém mais tem alguma pergunta? Não, gente. Gente, não. Bom, então agora acho que nós vamos encerrar e a gente queria agradecer muito, pelo menos para mim, acho que para muita gente aqui deve ter sido muito agregador ouvir como, através da educação, né, essa resistência aí da comunidade se faz, se escreve, né, e mantém a comunidade viva, a cultura viva. Isso é muito impressionante mesmo e muito forte. E é isso. A gente agradece muito a presença dos dois. Você, Lúcio, obrigada também. Muito obrigada por todas as De nada. contribuições. Vanessa, obrigada pela mediação. E é isso. Eu que agradeço vocês, né? E bom curso, fique firmes aí, né? Que o curso de matemática é muito legal, tem dia que a gente não acha tão legal, mas isso não tem nenhum curso de graduação que a gente goste dele o tempo todo, viu, gente? Pode ficar certo disso. Todos eles têm um dia que a gente fala assim, não quero isso mais, não. Ai, não acredito que eu vou ter que fazer prova. Mas depois acaba, a gente gosta. Se vocês estão aí na licenciatura, é porque tem algo a mais para fazer. É uma grande contribuição, cada aluno que entra para a licenciatura e que vai ser professor. Porque vocês vão ser professora, transformar vidas, né? Vocês têm que pensar nisso. Então, tem algo muito a mais aí. Vire no exemplo dos Machacali, que eles resistem há muitos anos e mantêm aí, né, todo tipo de pressão, estão aí firmes, né, grandes pesquisadores, e agora nessa empreitada de plantar uma floresta inteira, né? Já pensou? Então, isso é muito legal, tá? Isso é muito grande, né? Isso. Tá bom, gente. Boa noite para vocês. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Lu. Falou, tchau para vocês. Tchau. 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 Tá bom, gente. Obrigada.